quarto passo é soltar. O quarto passo é tirar o foco. O famoso deixar ir. O famoso deixar ir. O que significa deixar ir? O que significa tirar o foco, né? Eu vou aqui pedir uma licença poética aqui ao Ivan para trazer uma explicação científica para vocês. E por que trazer essa explicação científica? Porque quanto mais vocês racionalizarem, mais rápido sai dessa questão da emoção tóxica. Posso? Pode. O que é o soltar? O que é deixar ir? Vamos imaginar uma situação aqui, uma situação ruim, tá? Eu tô olhando para essa situação ruim. Olhando o tempo todo, pensando o tempo todo, olhando o tempo todo, pensando o tempo todo. O que está acontecendo? Eu estou alimentando essa situação ruim. Essa situação ruim, ela está ganhando cada vez mais corpo, mais corpo, mais corpo. Ela está crescendo, 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 porque eu estou alimentando. Estou alimentando como? Estou alimentando com os meus pensamentos, estou alimentando com o meu olhar, estou alimentando com as minhas palavras, estou alimentando com a minha lamentação, estou alimentando com a minha falsa sensação de controle, que eu controlo alguma coisa. Então, eu estou alimentando. Gente, o negócio está crescendo, 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 porque eu estou alimentando. Por isso que é necessário você tirar o foco. Quando você tira o foco, isso aqui que estava crescendo, 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 porque você estava alimentando, ele vai naturalmente, ele vai voltando para o seu formato original. Ele vai voltando para a situação que é fato, e não a situação que está cheia de ilusão, cheia de sofrimento, cheia de dor, cheia de crítica. Então é necessário tirar o foco. Tira o foco daquilo ali. Deixa ir. Deixar ir significa que eu não estou pensando naquilo o tempo todo. Eu não estou falando daquilo o tempo todo. Eu não estou sentindo daquilo o tempo todo. Deixar ir significa que eu não posso falar com a pessoa, que eu não posso olhar para aquela situação. Não, não é isso. Significa que eu estou de mal com a pessoa, eu deixei ir, eu quero que a pessoa se exploda, eu quero que a pessoa morra, eu quero que a pessoa se dê mal. Não, isso também é alimentar. Esses sentimentos, esses desejos, não é deixar ir, é alimentar com uma forma ruim, inclusive. Então, isso aqui vai ganhando uma forma ruim, porque eu estou jogando alimento aqui ruim. Então, soltar, deixar ir, é não ficar pensando, não ficar falando, não ficar desejando o mal. Isso que é soltar, isso é deixar ir. Pense outras coisas, faz outras coisas, solta, deixa ir. Deixa de lado, deixa para lá. Deus está no controle de todas as coisas. E eu não vou passar por nada que eu não consiga passar. Deus está no controle. Então, deixa de lado, solta, deixa ir. Para de pensar, para de falar, para de criticar, para de julgar. Ah, é certo, é errado, é horrível. Para. Ah, foi injustiça. Para. Não vem ao caso, não vai ajudar em nada. Deixa aí, solta. E aí elas vão perguntar assim, tá bom, Alessandra, eu quero tentar, mas eu não consigo. Estou tentando não pensar, mas eu me pego pensando. E eu não consigo parar de pensar, e aí me dá tristeza. E eu lembro como parar de pensar, como não pensar nele, como não pensar na situação. Eu olho, meu filho chora e eu lembro dele. Eu vou deitar sozinha e eu lembro dele. Eu vou tomar banho, o chuveiro queimou e eu lembro dele. E eu lembro dele, e eu lembro dele. O time dele perdeu, eu lembro dele. O time dele ganhou, eu lembro dele. Como eu não vou lembrar? Essa é uma pergunta que eu recebo muito nos atendimentos, né? E aí eu gosto de dizer o seguinte: a nossa ação, o nosso comportamento, ele tem uma estrutura. E a estrutura de um comportamento é pensamento. Primeiro eu penso, esse pensamento me gera uma emoção, e essa emoção me gera um comportamento. Que comportamento que eu estou tendo?
o comportamento obsessivo, o comportamento de reclamação, o comportamento de não sair deste lugar que tanto me machuca. Esse comportamento ele é gerado por uma emoção que eu sentia, baseada num pensamento que eu tive. Então, como eu faço para não pensar se os pensamentos dominam a minha mente? Se os pensamentos vêm toda hora, então como eu não penso mais nisso? Você precisa reaprender a definir prioridades. A volta do seu esposo para casa ou da sua esposa para casa não pode, não deve e não é a prioridade da sua vida. Nesse momento, a prioridade da sua vida é estar de pé. Nesse momento, a prioridade da sua vida é você e depois de você, os seus filhos, depois dos seus filhos, a sua casa, depois da sua casa, a sua vida como um todo, e depois a gente pensa se ele vai vir em quinto ou não. Porque uma característica das pessoas que eu atendo é que o marido, durante um bom tempo, se tornou o centro da vida dela. E isso está errado. Marido e mulher é para andar lado a lado, para serem parceiros, para tomarem decisões juntos, fazerem escolhas juntos e crescerem. Se o dono é maior do que o outro, isso em algum momento vai dar errado. E você hoje sofre muito mais por essa dependência emocional, porque ele é o centro de tudo ainda. E como que você vai colocar, como você vai viver sem o seu centro? Como que você vai viver sem o seu rei? E por isso que os pensamentos vêm dele o tempo todo. Só que, olha, ele não é rei. Ele não é senhor da sua vida. Ele não é seu dono. Ele não é maior do que você. Ele é o seu parceiro. A pessoa não pode ser o Deus, né? Não pode. O lugar, esse trono, ele deveria estar ocupado pelo único que é dono verdadeiro dele, Deus. Seu marido é um cara que você ama, que você gosta, que você quer do seu lado. Que você tem uma aliança. E isso já tem uma importância gigantesca. E não precisa ser maior do que isso. Isso já é muita coisa. Então, quando você entender que você é a prioridade, que seus filhos são a prioridade, você começar a lutar por isso, automaticamente ele sai dos seus pensamentos. Ele sai das prioridades dos seus pensamentos. Porque ele está na prioridade. Por isso que vem toda hora. Ele está acima de você. Ele está acima da sua saúde. Ele está acima dos seus filhos. Por isso que ele vem toda hora aqui, toda hora. Porque ele é tudo que você quer. Para agora. Ele não quer. Ele vai voltar em algum momento, mas não é agora. Agora, nem é a hora dele voltar ainda. Você nem está pronta. Agora é hora de arrumar a casa, é hora de dar uma faxina geral. É hora de tirar ele do teu pensamento, é hora de pensar em você. Priorizar você e a sua vida, seus filhos e a sua casa. Os pensamentos vão começar a mudar. E se você faz os passos que nós falamos, o 1, o 2, o 3, você já não vai cair nessa armadilha de que não consigo parar de pensar. Porque você já viveu o luto. Você já racionalizou. Você já respirou. Então, essa armadilha de não consigo parar de pensar já não é uma coisa tão fácil para você. Já não é uma coisa que você vai cair toda hora. Porque você racionalizou. Você olhou para os fatos. Se for o caso, gente, pega papel e caneta. E anota os fatos. Se for o caso, pega o telefone, grava no WhatsApp, grava um vídeo, fala dos fatos. Não pode ser um fato eu colocar meu marido no lugar do meu Deus. Não pode ser um fato isso.
E aí, quando você lista, quando você racionaliza, quando você vive o luto, você vai se afastando dessa armadilha. Pensa comigo, eu estou listando os fatos. Fatos são fatos, eu estou listando os fatos. Aí eu vou listar o fato. Fato é que eu vou morrer porque ele foi embora. Por que eu vou morrer? Porque ele foi embora? Porque ele é meu oxigênio? Porque ele é minha comida? Porque ele é minha bebida? Porque ele é o ar que eu respiro? Tem lógica? Ele ser o ar que eu respiro? Tem lógica, Ivan? Lógica nenhuma. Não tem lógica. Tem lógica ele ser o meu Deus, que me deu a vida e que tira a minha vida quando chegar a hora? Tem lógica isso? Nenhuma. Não tem lógica. Então, quando você faz os passos que eu estou te dizendo, quando você faz na ordem, na sequência, quando você faz bem feito, não de qualquer jeito, parei aqui para pensar 30 segundos, racionalizei e acabou. Não, não é isso. É parar. Quais são os fatos? Olha para os fatos, lista os fatos. Lá atrás, no primeiro, para, respira. Respira quanto tempo? Quanto tempo for necessário. Então, quando você faz, quando você executa verdadeiramente esses passos, você fica cada vez mais distante dessa armadilha de não consigo parar de pensar, não consigo parar de pensar. E tem um outro ponto, né, que faz muito sentido para mim, que me ajuda muito, é lembrar que Davi deu ordem à alma dele. Então, Davi, ele fala, dei ordem à minha alma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar ordem à minha alma. Quando está difícil, quando está mais desafiador, eu dou ordem à minha alma. Aproveita e explica o que é alma dentro do nosso corpo. Então, só para você entender, por que é importante dar alma ao nosso corpo? Dar ordem à nossa alma. Porque a nossa alma, ela é justamente a nossa humanidade. A nossa alma são as nossas emoções e as nossas vontades. O espírito é a parte de Deus. A alma é a parte humana, é o desejo, a vontade. E o corpo é o veículo que nós precisamos para estar nesta terra. Só que a alma está sujeita ao espírito, desde que você ordene. A alma está sujeita a você. A alma é justamente aquela... Na Bíblia, eu não vou lembrar agora exatamente o versículo, né? Mas Paulo fala da luta da carne com o espírito. É justo a carne. Quando fala carne, não é isso aqui que está brigando com o meu espírito. É a minha alma, é a minha vontade, os meus desejos humanos. Então é a alma e o espírito brigando. Por isso, Davi ordena a alma dele. E a ordem que Davi dá é: alma minha, adore ao Senhor. Ela não queria. A nossa vontade, gente, não é de servir, não é de adorar, não é de fazer o bem, não é de olhar para o próximo. A nossa vontade ela é egoísta, a nossa humanidade é egoísta. Eu quero todo o bem para mim, todo o tesouro da terra para mim. Eu quero tudo de bom que eu gosto só para mim. No meu caso, eu gostaria de todas as batatas do mundo fossem só minha. Eu comer todos os sorvetes do mundo fossem só minha. Carnalidade, vontades humanas. Também chamado de ego. Entendeu? Por isso, nós precisamos da ordem à alma. Então, pare agora. O que você não está conseguindo? Você não está conseguindo não pensar? Ordene. Não está conseguindo orar? Ordene e ore. Não está conseguindo fazer uma ação? Ordene e ore. Não está conseguindo dormir? Ordene e durma. E o ordenar, gente, é interessante que esse ordenar é um diálogo entre você e você. Então, é você falar com você conversar com você perguntar a você dar ordem a você. Agora vão chamar a gente de doido mesmo. Pois é, eu lembro que na minha infância era muito comum
eu ouvi os adultos falando que fulano ou ciclano falava sozinho, que fulano e ciclano é louco. E não necessariamente, gente. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver muitas e muitas pesquisas afirmando, demonstrando que as pessoas que falam sozinha, elas são extremamente inteligentes. Na verdade, já foi comprovado que elas têm os QIs mais altos. Tá? Coeficientes de inteligência de quem fala sozinho é muito maior do que quem fala com os outros. Agora, tem pessoas, muitas pessoas, eu sou uma dessas, que falo sozinha, só que eu falo mentalmente. Eu não abro a boca. Se eu quiser abrir a boca, se eu entender que é necessário abrir a boca, eu abro. Mas eu falo sozinha o tempo todo que eu entender que é necessário, mentalmente. Então, não é o caso, mas eu poderia que estar explicando alguma coisa para vocês, eu poderia estar num diálogo interno aqui mentalmente. Falando da Alessandra, por exemplo. Alessandra, o Ivan vai te chamar a atenção do tempo. Você não pode falar muito, porque você não pode estourar o tempo. Alessandra, se atente ao tempo. Então, eu poderia estar, não estou preocupada. Estou preocupada com ele falar para mim do tempo. Até porque, né, eu estou dentro do tempo, eu falo um pouquinho, eu estou dentro do tempo. É só olhar o relógio. Mas, enfim, é o diálogo, gente. É esse diálogo. Esse diálogo é extremamente importante. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você não pode conversar com todo mundo e não conversar com você. Você precisa conversar com você. Você precisa ouvir você e você precisa dar ordem para você. E aí eu preciso dar uma informação que vai deixar o pessoal um pouco confuso agora. Um pouco em choque. E aí talvez a gente, na próxima live, por exemplo, na live de sexta-feira, a gente talvez possa abordar esse assunto de uma forma mais ampla. Porque eu não posso ficar falando muito? Não, porque a live vai acabar daqui a 15 minutos. Entendeu? E você ainda falta o quinto passo. Mas vamos lá. É que, na verdade, todos vocês, todos nós falamos conosco. Todos nós temos um diálogo interno. Em todos nós isso acontece. A diferença, talvez, de vocês, para mim e para a Alessandra, é que vocês não aprenderam a silenciar para ouvir o seu diálogo interno, a sua voz interna. Aquilo que fala com você o tempo todo. Tudo que você faz, a tua ação mecânica, tudo que você faz hoje no automático, o andar, o falar, o ouvir, o se expressar, o socar, o pegar um copo, toda essa mecânica ela só é possível por causa de um diálogo interno que acontece dentro da nossa mente. Se esse diálogo interno não acontecer, você não tem capacidade mecânica, motora, para fazer rigorosamente nada. Então já existe um diálogo interno. Você já fala com você mesmo. Você só não sabe, você só não ouve, você só não consegue ter um diálogo racional com você mesmo. E aí esse seja o passo que você precisa dar nos próximos dias, semanas e meses. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até sexta-feira. Ai, já acabou. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, tchau.